boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, nós vamos falar sobre o contrato de concessão do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte. A empresa responsável pela modernização e ampliação da linha 1 e conclusão da linha 2, além da gestão, operação e manutenção dos serviços, tem um prazo de 30 anos de trabalho. O presidente do metrô BH, Guilherme Martins, é o nosso convidado de hoje. Também estão aqui comigo o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por aceitar aqui o nosso convite, Guilherme. Bom, 30 anos de trabalho, muitos desafios, né? A concessão foi em março deste ano, alguns meses então aí de trabalho. Quais são os principais desafios, né, dessa jornada tão grande? São muitos, mas são muito prazerosos, né? Eu sou mineiro e voltar para Belo Horizonte depois de 30 anos dá muito prazer de voltar para quebrar uma máxima que tem aqui em Minas a respeito das concessões. Tem um certo conservadorismo e o fato da gente poder trazer essa nova forma de abordar uma prestação de serviço público com foco empresarial é muito interessante. Ô, Guilherme, você está vindo para uma área talvez das mais sensíveis aqui de Belo Horizonte, a questão do transporte público, não só de Belo Horizonte, mas da grande Belo Horizonte, né? E o metrô daqui é uma novela, né? Nós estamos falando de 1985, o metrô, e tem só uma linha, a mesma linha que começou lá é a mesma linha que a gente tem até hoje. E logicamente muito deficitária, né? A gente tem um transporte hoje, o metrô, aqui é o contrário, né? O metrô é um complemento para as linhas de ônibus. No mundo inteiro, praticamente, os ônibus são complementos dos metrôs, né? O que a população pode esperar dessa concessão? Vai ter construção da linha 2, linha 3, linha 4, como já até se já aventou no passado? O que tem de previsão e esses prazos? Bom, é importante a sua pergunta. Vou tentar dividir em algumas etapas. A primeira etapa, vou dizer que respeita ao nosso contrato. O nosso contrato ele é para modernização da linha 1, revitalização das 19 estações, revitalização e ampliação de uma parte que o nosso passageiro, nosso usuário não vê, que são os pátios e centrais de manutenção, que são cruciais para a circulação, revitalização da via permanente, né, que é onde passa o trem, aquela linha com os trilhos dormentes, e ampliação com a construção da linha 2. Desculpa, tem uma ampliação também prevista no contrato, que é dar uma caminhada em direção à Contagem de 1,6 km, depois da estação Eldorado, nós vamos implantar uma nova estação, chamada Estação Nova Eldorado, 1,6 km, porque ali tem um polo de demanda que não é atendido atualmente. É linha 1 ainda, né? Linha 1, perfeito. Bom, o que a gente pode falar de... Você fez um comentário muito importante, é a forma como o metrô é encarado hoje no sistema de transporte metropolitano. Em todo lugar, como você bem disse, ele é o princípio de transporte troncal, ou seja, ele é abastecido nas pontas, faz um transporte de massa. O nosso metrô hoje tem capacidade para transportar 250 mil passageiros dia. Nós já transportamos isso em 2013 sem a modernização que nós vamos implantar. E com essa capacidade nós estamos transportando hoje algo em torno de 100 mil passageiros, ou seja, estamos bastante ociosos, porque ao longo do tempo, por não ter investimento na linha do próprio metrô, a cidade e o estado foram suprindo a população de outros modais. Tem o transporte municipal, tem o transporte metropolitano, que acabam sendo eixos concorrentes. No nosso contrato de concessão existe uma determinação imposta a si mesmo pelo governo do estado de Minas de reorganizar o sistema de transporte metropolitano, ou seja, redefinir os papéis, onde o sistema de ônibus vai passar a fazer a função de alimentador do metrô, para que o metrô faça o transporte troncal. Ô Guilherme, você falou há pouco aí sobre algum tipo de incompreensão ou preconceito que nós, por ser mineiros, talvez temos com essas modelagens. A questão do contrato de concessão, 30 anos ainda pode ser renovado, é uma vida inteira, né? Não chega a ser uma privatização, mas como é que funciona isso, essa concessão? Qual que é as bases desse modelo? Bom, eu tenho que explicar por que eu fiz o comentário. Porque eu sou mineiro. E quando eu fui trabalhar com concessão em 96, eu tinha aquele dogma de que se a gente já paga imposto, por que eu não vou pagar pedágio novamente?
Só que aí quando eu fui trabalhar numa rodovia concessionada, que eu comecei a ver a quantidade de serviços que são prestados além da simples passagem de veículos, é que você começa a agregar valor àquilo que está sendo pago. Então, no caso da concessão hoje, aqui do metrô, ela, além de ter o transporte de passageiros convencional, tal como até 6 meses atrás a população conhecia, nós vamos ofertar uma série de modernidades e facilidades para melhorar a experiência do nosso usuário. A gente vai falar um pouquinho dessas inovações que vão ser implantadas no metrô, mas falando de um projeto de 30 anos, eu vou te falar, isso passa rápido. Eu já comecei uma concessão e fiquei nessa concessão 20 anos e você não imagina o tanto que a gente fez ao longo dos 20 anos e quando acabou a concessão, quantas ideias a gente acumulou ao longo desse período. E na renovação do contrato, né, nessa concessão foi em São Paulo, na renovação do contrato nós conseguimos contemplar algumas ideias dessas para poder dotar de mais serviços e mais comodidade para o usuário. Então são 30 anos, dos quais contratualmente estão previstos nos 5 primeiros anos a construção da linha 2 e a modernização da linha 1. Depois disso, a gente vai ter que fazer o que é chamado de comissionamento. É você dotar toda aquela infraestrutura de construção civil, da via permanente, da rede de energia elétrica, das estações, dotá-la de sistemas e fazer a parametrização desses sistemas entre si e com os trens. Esse processo de comissionamento, ele leva mais ou menos 1 ano. Nós temos o desafio de fazer esse comissionamento mais ou menos em 9 meses e começar a operação comercial assistida. Agora vou ter que fazer as contas, 5 anos, 6 anos, acho que por volta do meado de 2028. A obra vai estar concluída em 27, em outubro de 27. A linha 2. A linha 2. Contratualmente ela se estenderia por mais. São 10,5. Que vai ligar aí o Calafate, o bairro Calafate ao Barreiro. Exatamente, vai ligar o Calafate ao Barreiro. E na linha 1, que era prevista a modernização das estações da via permanente, ela tinha um prazo contratual de 4 anos, nós vamos refazer isso em 2 anos. E por que nós vamos refazer isso em 2 anos? Teve a solicitação do governo de Minas, tanto para a gente analisar a antecipação da linha 2, quanto a modernização da linha 1. O que muda para o nosso passageiro, né, para o nosso cliente? A gente modernizando a linha 1, substituindo os trilhos com problemas, corrigindo a geometria, vai melhorar o conforto, ele vai parar de escutar aquela batida do trem, vai parar de escutar aquele chiado nas curvas, aquela trepidação e fundamentalmente melhora a vida dele no tempo de deslocamento. A velocidade média do deslocamento do nosso trem vai aumentar e o tempo da viagem, consequentemente, vai diminuir. Ou seja, com o mesmo equipamento, nós podemos chegar a ofertar a diminuição do espaço entre as viagens também. Bom, pela primeira vez, né, na história de Belo Horizonte, a gente escuta muito, vou trazer um pouco da voz do nosso telespectador, né, para cá. A gente tem muitas matérias diariamente onde a gente vê as pessoas reclamando da tarifa, porque a tarifa aumentou, né? E agora o metrô está mais caro do que o ônibus. Enfim, muitas pessoas muito ressentidas com isso, a gente ouve aqui, né? Então eu gostaria de saber se o número de usuários diminuiu desde o aumento da tarifa para cá. Qual é o cálculo, a estimativa que é feita, né, no comparativo? Bom, só preciso fazer uma observação. O caso da tarifa de ônibus e a tarifa do metrô, tecnicamente elas são o mesmo valor. O que ocorre hoje é um subsídio da Prefeitura de Belo Horizonte ao transporte municipal. O transporte municipal sobre pneus. Então, se você calcular os custos operacionais, eles não são, basicamente eles são os mesmos. A questão é a base que se dilui esses custos. Estou falando por passageiro. Então, como aqui em Belo Horizonte teve o subsídio, em outros municípios também tem o subsídio da passagem de ônibus, acaba que ela voltou para um patamar menor que a passagem do metrô. Você perguntou a respeito, desculpa... Do número de usuários, né? Se isso impactou no número de usuários utilizando o metrô de BH. Impactou uma redução da ordem de 1,2%. Esse aumento. Ou seja, ele teve impacto, mas ele não foi tão sensível, porque existem algumas benfeitorias e umas melhorias que o nosso usuário já está percebendo. Por exemplo,
Hoje o tempo de deslocamento entre os dois extremos da nossa linha, quando nós assumimos, era da ordem de 55 minutos, hoje já está na ordem de 46 minutos e 30, e a gente quer, a partir de fevereiro, que seja de 42 minutos. Ou seja, se pegar sem a modernização ainda, só com manutenção programada, com revitalização e com treinamento da equipe. Requalificação de uma equipe que eu queria depois abrir um parênteses, equipe extraordinária que a gente assumiu. Essa diferença essa redução de tempo, essa eficiência no transporte, mais os benefícios que a gente está conseguindo implantar, por exemplo, a bilhetagem digital recente que tem aí, né? Facilitou bastante a vida e a gente está percebendo a migração dos meios de pagamento justamente para essa bilhetagem digital. O Wi-Fi nas estações, o Wi-Fi nos trens gratuito e mais as outras surpresas que a gente tem aí programado para trazer para a população, são a contrapartida da manutenção da tarifa no valor que foi licitado e contratado. Guilherme, você falou aí da equipe, né? Você fez um elogio à equipe hoje que trabalha, né? Os funcionários do metrô. Eu queria saber isso. Como é que está o quadro de funcionários? Vocês herdaram quantos funcionários da CBTU? Vocês estão mantendo todos eles e vão manter eles por esse tempo? Porque um dos temores, né, dos funcionários na época da privatização era a demissão, era o desligamento. Eles fizeram vários protestos para que não houvesse essa concessão, justamente temendo uma demissão. Como é que está? Qual que é o quadro de funcionários, qual que é o quadro herdado e se eles vão continuar empregados? Bom, vocês vão lembrar que assim que a gente assinou o contrato de concessão, no dia seguinte começou uma greve. E essa greve durou 40 dias. Nesse período, a gente devia ter tido tempo de conhecer melhor as pessoas, os processos que são praticados, para começar a desenhar a empresa do futuro, né? A empresa que a gente quer ter na operação metroviária. Nós perdemos esse período e depois que voltamos à operação, a gente começou então, com 40 dias de atraso, a fazer esse ciclo, né? Conhecer a equipe, conhecer as instalações mais a fundo e começamos a mapear os processos. Por exemplo, tem uma curiosidade que dos 1.437 funcionários que existiam na data de assinatura do metrô, 257 não trabalhavam em Belo Horizonte. A sua folha de pagamento era custeada pelo metrô, mas eles trabalhavam na Universidade Federal Agrícola do Rio de Janeiro. Ou seja, o usuário de Belo Horizonte que pagava a tarifa do metrô estava pagando a remuneração de profissionais em outro local de prestação de serviços, que não é aqui. Então está fora do objeto de prestação de serviço, né? Então a gente teve que fazer toda uma adequação dessa turma que morava fora, nós chamamos para eles voltarem a trabalhar aqui, alguns vieram, outros não vieram. Alguns desses que vieram estão trabalhando conosco até hoje, mas tem um ponto importante, Murilo, que conversando com vários colaboradores depois desse momento da greve, a grande reivindicação deles não era contra a privatização. A grande reivindicação deles era contra a perda de status de funcionário público federal. Ou seja, tem toda uma série de compromissos assumidos entre a União e esses colaboradores que eles estavam reivindicando que fossem mantidos. A partir do momento que eles começaram a trabalhar conosco, é uma coisa curiosa, não vou falar da primeira semana não, desde o primeiro café que eu tomei no metrô, na Copa, no primeiro dia, eu já fui abordado com a seguinte pergunta: e o PDV? Durante o processo de privatização, a gente tentou um PDV, não teve eco, com vocês vai funcionar um PDV? Assim, primeiro tem que conhecer as pessoas, os processos, para depois a gente ver, desenhar, mapear qual que é a empresa do futuro e depois a gente ver como é que a gente vai tratar essa questão. E foi uma constante ao longo de talvez uns 2, 3 meses, se eu não me engano em junho, a gente já se sentiu confiante para poder abrir um processo de PDV. E aí é uma questão assim, pensa no relacionamento, por mais interessante que seja seu parceiro, sua parceira, se ele não está querendo continuar com você, não existe mais relacionamento, ou seja, né, não tem relacionamento de um só.
E aí essa tônica foi se reafirmando dentro do metrô de maneira muito forte. E aí nós abrimos então um programa de PDV em junho. Programa de demissão voluntária, né? Isso. E nós tivemos algo em torno de 400 adesões. Então a gente já tinha tido uma redução daquela turma do Rio que não veio para cá. E nós tivemos esse primeiro programa de PDV, que teve uma baixa importante. Então aí, uma coisa é você começar a mapear a operação da empresa no futuro. Outra coisa é você, durante esse processo de mapeamento, ter uma expectativa. Essa expectativa de mapeamento e de retenção ficou no limite do que a gente imaginava para a empresa do futuro. Depois disso, passou um processozinho, acho que talvez 1 mês, 2 meses, aí uma série de colaboradores que não aderiram no primeiro PDV nos procuraram, pedindo para que a gente abrisse um segundo programa. Então nós fizemos uma consulta jurídica, era possível, e nós abrimos o segundo programa, tivemos uma adesão aí de talvez 30 ou 40 colaboradores. Então hoje nós estamos com um efetivo que a gente imagina ser próximo do efetivo da empresa do futuro. Mas algumas modernizações que a gente vai trazer, algumas alterações processuais, vão nos possibilitar pegar pessoas que trabalham em áreas operacionais e deslocar esses profissionais para a construção. Tem uma coisa curiosa, nós temos lá talvez uns 18 engenheiros que trabalham como atividades diversas da engenharia. E nós vamos agora começar uma obra onde, em novembro do ano que vem, nós vamos ter 12 mil colaboradores trabalhando. Então tem local para todo mundo. Liz, temos tempo para outra pergunta? Temos, eu gostaria de continuar aqui no assunto, porque a gente recebeu, né, assim, a gente tem algumas denúncias do Sindicato dos Trabalhadores, né, dessa área, que dizem que justamente a adesão ao programa de demissão voluntária foi alto, porque eles dizem que houve um aumento do número de casos de assédio moral. Eles falam também em retirada de direitos, como auxílio creche de mães, auxílio para filhos com necessidades especiais, ou então mudanças que prejudicam a avaliação da periculosidade. O que tem de verdade nessa história? Qual que é o posicionamento do metrô sobre isso? É uma oportunidade muito boa para a gente poder esclarecer. Nós estamos com um processo de dissídio coletivo. O dissídio coletivo é aquela fase quando não tem acordo, não tem um acordo anual. O sindicato faz uma proposta, a empresa vê de outra forma, não é mais uma empresa estatal. A reivindicação do sindicato é muito baseada nas cláusulas de vínculo trabalhista com uma empresa estatal, entre colaborador, funcionário público e um estatal, e não é o caso mais. Então, como não teve esse acordo, nós entramos, foi judicializado, então está no processo de dissídio. Algumas cláusulas que estão que foram reivindicadas pelo sindicato para serem incluídas no novo acordo trabalhista, nós temos uma visão diferente. Nós temos o Grupo Compost, tem hoje nas empresas de ônibus algo em torno de 17 mil colaboradores. Então nós temos uma política estabelecida no grupo, não é uma coisa pontual do metrô, é uma política de recursos humanos que não é padronizada, porque existe sempre as suas especialidades em cada região que o grupo atua, mas ela, vamos dizer assim, é customizada. E dentro dessas políticas, algumas das reivindicações do sindicato não se enquadram. Então nós temos um entendimento diferente e expusemos isso na justiça para poder ver como que vai ser a deliberação. E o que for deliberado a gente vai acatar. Não tem cerceamento de direito nenhum, de forma nenhuma. Há tempo ainda, né? Vamos lá, Aurélio. Muito bem. Ainda na questão social, Guilherme, a mobilidade sempre traz desafios, benefícios sociais e também consequências. A construção da linha 2, por exemplo, como você disse, a gente comentou até há pouco aqui que Belo Horizonte tem áreas que a gente não conhece, né? Mas nesse caminho dessa linha 2, existem 400 famílias, não sei quantas famílias residem por ali. Elas serão removidas, indenizadas, desapropriadas? Qual que é a relação do metrô com essa situação? Ótimo. Esse, na verdade, é o primeiro passo para a implantação da linha 2 que nós demos semana passada. Desculpa, nós começamos esse movimento há mais ou menos 40 dias, que foi quando a gente mobilizou uma empresa especializada nesse tipo de abordagem, de desenvolvimento, de amparo social. Essa empresa foi lá e fez o cadastramento, nós identificamos no primeiro cadastro
250 famílias, 249 famílias, se não me engano. Essas 249 famílias são aquelas que pegaram a faixa de domínio, ou seja, a área de propriedade da União, que foi terraplenada em 2000, 2002, talvez, quando foi iniciada aquela construção da linha 2 e depois abandonada, tinha linha de carga, e aí o metrô começou a fazer a terraplenagem para implantar a futura linha 2. E aí essa obra foi paralisada. Essa área onde que foi terraplanado, ela foi invadida em algumas comunidades, e essas famílias se estabeleceram nessa área. Então, como elas têm a posse, mas não têm o domínio legal, esse é um processo diferente de desapropriação, onde na desapropriação você tem a posse, você ocupa o imóvel e você tem o domínio dele num cartório de registro de imóveis que comprova que você pagou pelo terreno e pelaquela habitação, ou pelo aquele comércio. Não é o caso dessas 250 famílias. No caso das estações que vão ter ao longo da linha 2, nós vamos ter que ampliar a faixa de domínio da rede ferroviária. O metrô na linha 2 ele vai estritamente ocupar a faixa de domínio da rede ferroviária paralela à linha de carga, que tem um trecho de concessão da VLI e um trecho de concessão da MRS. Bem, quando a gente tem que construir as estações, nós vamos ampliar então a ocupação além da faixa de domínio. Ali vai ser uma desapropriação formal. Nós vamos ter que desapropriar comércio, nós vamos ter que desapropriar algumas moradias, inevitavelmente, porque a área de projeção de uma estação do metrô é maior do que aquela largura de 20 metros. Certo? Então, o que vai ter que ser feito nesses casos? Fazer desapropriação e nós vamos ter que também organizar o viário do entorno que foi impactado por essa implantação, por óbvio. No caso dessas famílias, que elas não têm, então, a posse, não têm o domínio, existe uma normativa aqui em Belo Horizonte, que a Urbel faz essa gestão muito bem, que é uma normativa que trata como você deve elaborar um processo de remoção dessas famílias. Tem toda uma receita de bolo que, por ser uma resolução já testada no ambiente jurídico, praticada pela Prefeitura de Belo Horizonte, a gente está seguindo essa orientação. Quando nós vamos fazer a obra no Rio de Janeiro, seguimos a da cidade do Rio de Janeiro, São Paulo seguimos a de São Paulo, e aqui a gente vai seguir essa da Urbel. Tem todo um tratamento e a gente está agora na segunda etapa. A primeira foi o cadastro das pessoas, agora nós estamos fazendo o diagnóstico socioeconômico, depois a gente faz o que é chamado de avaliação do ativo que foi imobilizado por aquelas pessoas, e aí nós vamos passar a trabalhar as alternativas que são propostas na resolução para fazer essa remoção. Tá certo, vamos então. No segundo bloco ele conta pra gente o que vai fazer. Exatamente, a gente vai fazer um breve intervalo, entrevista coletiva volta em instantes. Espera a gente, até já. Volta com entrevista coletiva. Hoje a gente está falando do contrato, de concessão do metrô da região metropolitana de BH, e vamos continuar a nossa conversa aqui com o presidente do metrô BH, Guilherme Martins. Vamos continuar exatamente do ponto onde a gente parou, falando sobre as indenizações. Bom, indenização é uma das alternativas. Existem outras alternativas e aí a gente vai tentar nesse diagnóstico ver qual que é que melhor se aplica a cada família. Guilherme, segundo bloco está curtinho, então rapidamente, como vai ser financiado essas operações? É dinheiro público ou a concessionária tem dinheiro para investir na construção ou ela depende de investimento do dinheiro público? Bom, os nossos investimentos hoje, em moeda de hoje, totalizam algo em torno de 3,9 bilhões. Considerar tanto em sistemas, quanto obras, quanto equipamentos. Dos 3,9 bilhões, 3,2 bilhões foram aportados pelo governo federal e governo estadual, na proporção de 2,8 pelo federal e 440 milhões pelo estadual. A diferença, algo em torno próximo a 700 milhões, vai ser aportado pela companhia. Há 111 vagas de emprego abertas no metrô BH. Como é que as pessoas podem participar de processos de seleção? Olha,
A gente abriu essas vagas e realmente nos surpreendeu o número de inscritos. A gente já está um pouquinho acima de 10 mil. 10 mil, 10 mil, um pouquinho acima de 10 mil. E, gente, lembra que a gente comentou que nós vamos começar as obras? Então, tem uma parte importante da equipe do metrô hoje que vai se deslocar para a execução dessas obras. E uma parte dessa equipe tem que ser qualificada com antecedência, por exemplo, os operadores de trem. O treinamento dele leva em torno de 5 meses. Então, tem que começar agora para poder fazer esse aproveitamento. Ficar de olho nos canais de comunicação, né? Isso. Guilherme, só para a gente encerrar então, qual o papel das prefeituras da grande BH nessa construção desse novo metrô? Porque nós estamos falando, a relação sua é com o governo do Estado, mas a prefeitura de Belo Horizonte, a prefeitura de Contagem, Betim, haverá algum papel delas? Sim. Aliás, eu tenho que fazer um reconhecimento. Nesses 32 anos que eu trabalho com concessão, eu não peguei um ambiente tão propício para o desenvolvimento de um negócio quanto gratificante ver que está hoje em Minas. O governo de Minas está com a Secretaria de CEINFRA e todas as demais secretarias apoiando o projeto. Isso é muito bom, porque assim, acontecem soluções ao invés de aparecer obstáculos. E as prefeituras, tanto de Belo Horizonte quanto Contagem, estão apoiando bastante também o projeto. Bastante. Agora, o que a gente precisa trabalhar num futuro próximo? É cumprir aquilo que está no contrato, que é promover a integração dos modais para que não exista concorrência e sim complementaridade. Guilherme, muito obrigada pela participação aqui com a gente, né? A todos vocês, a você de casa, muito obrigada pela audiência. A gente se encontra novamente no sábado que vem. Até lá. Obrigado.